Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, aqui com vocês para ler um trechinho da Bíblia e fazer uma decoração, tá? Hoje a gente vai estar no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Vou estar lendo o capítulo 22, tá? Então, olha, eu vou começar aqui do 7. O resumo daqui do que eu vou ler é uma parte que Deus pede a Abraão para provar sua fé, levando seu filho a um lugar onde ele ia fazer um sacrifício, que o sacrifício seria o filho dele, seu único filho, né? Que ele já teve depois de velho, a Sara já tinha idade, né, muito avançada, e Deus abençoou que ela engravidasse e tivesse esse filho. Mas Deus achou por bem provar a obediência de Abraão, pedindo que ele sacrificasse o seu único filho, Isaque. E ele fez exatamente assim como Deus havia ordenado. Então, vou ler uma parte só aqui, né? Porque eu já fiz um resumo que diz assim, ó, do 7 em diante. Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ou, no caso, para o sacrifício, né? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo de Deus o chamou dos céus. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Bom, foi só um resuminho final, né? O que significa, né? Ele poderia ter se negado. Ele falou: Não, meu Deus, eu e Sara, a gente queria tanto ter um filho, né? E agora o Senhor pede para a gente sacrificar esse único filho que a gente tem. Não, não vou fazer isso, né? Não tem como eu sacrificar meu único filho, tão amado, tão desejado, tão querido, né? Não posso fazer isso. Ele de imediatamente ele obedeceu a Deus. Ele não sabia qual seria o final, o desfecho desse assunto, né? Mas ele foi até o final. Mas Deus, vendo que realmente ele seria obediente a ponto de sacrificar realmente seu filho para fazer o que Deus queria, obedecer a Deus, ele seria capaz de ter ido até o final, né? Mas Deus, de imediatamente, vendo a obediência dele, que era tão grande, fez que imediatamente ele parasse, né? Providenciou um carneiro, que estava lá preso pelo chifre, né? Nos arbustos, para que ele não fugisse, né? E Deus multiplicou a descendência dele, multiplicou em tudo a obediência que ele teve. Ele foi recompensado por ter sido tão obediente, né? No final houve uma recompensa muito grande
por ele ter sido obediente. Então, às vezes, Deus pede não esse tipo de sacrifício, né? Pede sacrifício, às vezes, que não é tão grande. E, às vezes, a gente se nega. A gente acha que, não vou fazer, não quero fazer, não quero ir para esse lado, eu quero ir para o outro, não quero obedecer nisso. O que vai me prejudicar? O que vai... que mal que isso vai fazer para a minha vida? Deus está ali avisando, não faça, meu filho. Não vá por esse caminho, vá pelo outro. E a maioria das pessoas, ou de nós, né? Muitas vezes a gente não escuta, a gente não quer escutar. A gente só vai ver que estava errado depois que a gente já caiu no precipício, depois que às vezes não tem mais volta. Porque muitas coisas que às vezes a gente faz, a desobediência, ela traz consequências. Muita dessas desobediência traz consequências. Às vezes gravidez indesejada, certos tipos de doença, né, transmissíveis, família desfeita, aborrece pai, aborrece mãe, ou não só a pai e mãe, mas uma família às vezes inteira, e várias outras coisas que acarreta a desobediência aos pais, a Deus, né? Os mandamentos de Deus. Então, eu li isso aqui para que a gente, às vezes, reflita um pouco mais sobre as promessas de Deus, obedecer pai e mãe, né? Às vezes até no emprego, né? Obedecer ao patrão, né? Ser obediente tem as suas recompensas, tem os seus resultados, né? No final vai ter algo de bom no final, né? Gente, se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, amiga, minha barriga, tá? Que ela hoje resolveu dar show, tá reclamando, tá? Eu marquei aqui o texto que foi lido. Eu já tinha dado uma sinalizaçãozinha, mas tá aqui. Bom, foi complicado. Ih, gente, cadê o papel? Caiu no chão. Caiu tudo no chão, gente, espera aí. Então, para fazer hoje aqui a decoração, que eu queria fazer mais ou menos, pensando no que eu li, foi um pouquinho difícil, porque tem muita coisa que eu não tenho que combine com aquilo que eu estou lendo, tá? Aí eu consegui umas revistas ali que tinham algumas decorações com plantas. Eu cortei um pedaço para colocar aqui, um outro pedaço para colocar aqui, tá? E Deus providenciou um carneirinho, um cordeiro, mas eu não achei. Eu precisaria desenhar, colorir, e olha, não é muito comigo. E eu tenho até uns desenhos ali, mas é grande. Aqui não vai ficar legal. Aí eu peguei um outro animalzinho aqui, tá? E vou estar representando como se fosse um carneiro. Não reparem, tá? É uma raposa, né? Vocês estão vendo muito bem que uma raposa não é um carneiro, mas faz de conta, tá? O Moisés, eu procurei um homem já de certa idade, até homem estava difícil, né? Porque eu não tenho, assim, muita coisa para procurar, para cortar. Eu tenho aqui livros de geografia, de história, mas que tem criança, né? Não tem personagens adultos, e quando tem é mulher.
e homem foi difícil. Eu encontrei essa daqui de um senhor já de uma certa idade. É até tipo uma aquarela, tá? Eu vou colocar aqui nessa paisagem, tá? Vocês não reparem, é para mais ou menos encenar a história. E recortei um rapazinho aqui que não tá com a roupa da época, né? O senhorzinho aqui, como não tá mostrando assim, né? Que é uma aquarela, então não dá para ver muito, né? E o rapazinho aqui, eu tô representando por esse aqui, que vai ficar aqui nessa paisagem, tá? E ele tá olhando ali pro carneirinho que vai ser retirado do arbusto, tá? É essa a minha decoração de hoje. Eu vou estar usando a minha bela e fiel cola de outro, tá? O lápis que eu usei, hoje eu usei lápis, não usei de gel. Usei esse daqui, tá? E eu vou desligar aqui rapidinho para passar cola e colar. Colei aí, tá? Já tá colado. Aqui, gente, em vez de colar certinho aqui e tirar pra cá, eu acabei tirando aqui, tá? Ficou aí uns meio zigue-zaguezinho, mas não reparem, porque ficou mesmo. Gente, perdoem a minha barriga. Eu não tô conseguindo controlá-la. Está ela aí gemendo, gritando, berrando, fazendo o maior escândalo. Eu vou colocar mais ou menos por aqui. Eu criei assim na minha imaginação que era algum lugar onde teria mato, né? Então, eu criei a paisagem. Então é assim que vai ficar. Deixa eu tirar aqui assim também. Vou colocar a raposinha aqui. Está fazendo vejo um cordeirinho. E esse homem aqui eu vou ter que passar cola, gente. Não vai ter como eu colar sem passar a cola. Esse escorrido de pingos aqui, eu deixei como se fosse, sei lá, a roupa dele, que sujou e a roupa era branca. Tá, por isso que eu não fui atrás de cortar os pingos certinhos, tá? Os escorridos, no caso, né? Então é isso, gente. Assim que vai ficar a nossa decoração da nossa história, né? Tem dia que eu coloco algo que tento me referir ao assunto. Não muito, né, gente? Porque não foi tão assim possível, né? Mas imaginei que era um lugar assim que tivesse bastante mato, né? Tivesse um descampado também, né? E ali tem um matagal e uma parte que é uma parte aberta, né? Um lugar aberto onde
Abraão ia fazer o sacrifício. Quer dizer, ele fez, né? Não do filho, né? Mas do animal que Deus proveu. Ele também, com a fé que ele tinha, ele acreditou que realmente na hora Deus não ia permitir que o filho dele fosse sacrificado, né? A fé dele era tão grande, tão grande, tão grande, que ele sabia que na hora H Deus o ia impedir, né? E ia prover. Tanto que quando o filho perguntou para ele, né, que eles estavam levando a brasa, o fogo, né, para acender, estava levando a madeira e tudo mais, mas e cadê o animal que ia ser, né, o cordeiro que ia ser sacrificado? Ele falou que na hora certa Deus providenciaria. Né? Ele estava certo, né? Na hora certa Deus providenciou. Então ele sabia. Ele com certeza sabia, porque a fé dele era muito grande. Né? E só alguém com muita fé que teria certeza de que não seria o filho dele o sacrifício, mas sim um animal, porque naquela época era comum, era normal sacrificarem animal para quando se fazia algo e queria pedir perdão a Deus, queria pedir redenção, perdão pelo pecado, né? Se matava um animal e se sacrificava. Cortava o animal, deixava o sangue escorrer e depois do sangue escorrido era queimado no fogo. Isso era algo muito comum. Isso antes de Jesus vir à Terra, nascer como homem, né? E ele ser o sacrifício vivo. Depois da morte dele, da morte sacrificial dele, ninguém precisou mais matar um animal para sacrificar. Bastava-se orar, ou basta, né? Orar de lá para cá, basta-se orar, pedir perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. Que Deus vai ouvir a nossa oração e vai nos perdoar de acordo com como Ele vê a nossa oração. Né? Antes precisava de um animal, hoje basta apenas orar a Deus e terminar em nome de Jesus Cristo. Muito mais fácil do que no passado, né? Hoje em dia as coisas são bem mais fáceis, mas as pessoas, mesmo assim, elas ainda complicam bastante a vida, né? Bom, e é com essas palavras que eu termino hoje aqui a nossa decoração da Bíblia, tá? E a nossa mensagem de hoje, tá? E é isso, gente. Obrigado mais uma vez por estarem aqui, mais uma vez por vocês estarem me acompanhando, tá? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, tchau, tchau.